Filtros avançados no Excel. Como filtrar valor inicial versus valor final. Vamos aprender a fazer filtros diretamente na nossa planilha utilizando Textbox. Então, essa é a nossa base de dados e eu vou estar lhe ensinando a aplicar filtros diretamente na sua planilha utilizando Textbox. Observe, ó. Aqui eu posso colocar um valor inicial e aqui um valor final. Então, vamos fazer uma simulação. Ó. Se eu quiser pesquisar na minha base de dados valores que contenham a partir de R$5, ó. Vou colocar o valor de 5 e observe que ele já aplicou um filtro. Observe aqui que o filtro já foi ativado. Ó. Então, se eu observar na minha base de dados, eu só tenho valores partindo de R$5 para cima. Se eu colocar aqui um valor final, observe, ó, R$10, ó. Ou seja, só buscou na minha base de dados valores que contenham de 5 a R$10. Se eu quisesse aqui pesquisar, por exemplo, ó, 8,50, ó. São valores que contenham de 5 a R$8,50. Então é isso que eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje, a fazer filtros diretamente na sua planilha utilizando o Textbox. Então, para fazermos isso, eu preciso da nossa guia desenvolvedor habilitada, ó, que é essa guia aqui que está entre a guia exibir e a nossa guia ajuda. Então, essa guia desenvolvedor, ela não vem habilitada por padrão. Então, como é que eu faço para habilitar mesmo? Ó, observe que quando eu clico sobre ela, eu tenho inúmeros controles que eu posso estar manipulando. Então, vamos lá. Clico aqui na opção Arquivo. Eu estou utilizando aqui a versão 2016 do Excel. Ó, e venho aqui na opção Mais. Observe, ó. No meu caso, vou clicar aqui na opção Mais. Ao clicar na opção Mais, observe, ó, me passa aqui dois parâmetros, ó, o parâmetro comentários e opções. E eu vou utilizar aqui opções, ó. Então, vou clicar no mais e daqui em opções. E aqui eu vou ter acesso às configurações do meu Office, ó. Bom, eu vou vir aqui na nossa guia personalizar faixa de opções, ou seja, aquela faixa lá que fica sobre a nossa planilha, ó. Então, eu vou clicar sobre ela e aqui você vai observar que vai me mostrar a guia que eu vou estar querendo manipular, ó, e habilitá-la, que é a minha guia desenvolvedor. Tá aqui a mesma, ó. Então, no seu caso, caso ela esteja desmarcada, você marca. E ao fazer isso, você pode dar um OK. Bom, feito isso, dado o seu OK, ela vai aparecer aqui para você. E aí você salva o seu arquivo. Para quê? Para que toda vida que você abra qualquer arquivo Excel, a guia desenvolvedor já venha habilitada. Bom, feito esse procedimento, o que eu vou fazer? Ó, cliquei na guia desenvolvedor, clico no meu inserir e vou utilizar aqui objetos de formulário. Só que no meu caso, vou trabalhar com controles ativos. Se observarmos dentro da minha guia controle de formulários, o controle que eu vou querer manipular é esse controle aqui. No entanto, ele não está liberado. Então, eu vou manipular esse mesmo controle, só que na nossa guia controles ActiveX. Então, essa aqui é uma Textbox. Então, eu vou clicar sobre ela. Ó. Então, desenvolvedor, clico no meu inserir e clico nessa opção aqui, ó, caixa de texto. Ó. Cliquei sobre ela e vou contornar a mesma. Lembrando que essa caixa de texto não é essa caixa de texto onde você vai na guia inserir texto e essa caixa de texto aqui, beleza? Isso aqui já é uma outra caixa de texto. Bom, então essa aqui é a nossa Textbox. Eu vou dar um Ctrl C sobre ela e posso dar um Ctrl V. Ou seja, sem precisar fazer todo aquele procedimento. Ó. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Com ambas selecionadas, eu vou só diminuir aqui um pouquinho a largura das mesmas. Ó. Deixa eu só reposicionar aqui. Então eu vou tanto ter o valor inicial como o valor final. Bom, feito isso, tá aqui as nossas duas Textbox, onde eu vou preencher com o valor inicial e a outra com o valor final. Bom, se eu clicar sobre ela, vamos só exibir aqui a minha barra de fórmulas para que você veja o nome dos objetos. Ó. Clicar em exibir, barra de fórmulas. E vou selecionar mesmo. E tá aqui, ó, Textbox 1. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, TXT. Vamos dar um nome para mais intuitivo, ó, TXT VL inicial, ou seja, o meu valor inicial. Ó. Deixa eu só copiar o nome dela, vou dar um Ctrl C e vou dar um Enter só para ativar esse nome, a minha Textbox. Ó. Bom, a partir desse momento eu batizei essa Textbox de TXT VL inicial. Ó. E se eu clicar sobre a outra, ela está com o nome Textbox 2. Então lembra que eu havia copiado o nome? Vou colar sobre ele, não vou poder dar um Enter porque o VBA não vai aceitar nomes ambíguos, ou seja, nomes iguais aos mesmos objetos. Então eu só vou trocar aqui o final do nome, ó. TXTVL final e vou dar um Enter. Ó. Observe o nome que eu atribuí à minha segunda Textbox, ó, TXTVL final. Bom, tem mais de uma opção aqui de acessar a guia personal, acessar o módulo desse objeto, beleza? A primeira forma, se você observar, eu estou com ele selecionado nesse momento, ou seja, eu não estou no momento, eu não estou ainda
podendo fazer nenhum teste para que você veja como é que está funcionando, ó. Então, para que eu saia dessa seleção e eu possa digitar algum conteúdo dentro do mesmo, basta eu vir na guia desenvolvedor e clicar aqui em modo design, ó. Cliquei e observe que agora eu consigo clicar dentro do meu objeto e até digitar alguma coisa. Observe que ele nada faz por enquanto, até porque a gente não trabalhou ainda com nenhum evento dele, ó. Posso vir aqui no outro, também posso usar qualquer coisa e nada acontece por enquanto. Se eu precisar editar o mesmo, basta eu vir na guia desenvolvedor e clique em modo design. E agora eu consigo editar o objeto, ó. Se eu precisar fazer acessar alguma propriedade, clico no botão direito e está aqui a opção, ó, propriedades, ó. Bom, se eu der um duplo clique nele, ele já vai abrir aqui um módulo com o nome do meu objeto, ó. Se eu fizer o mesmo procedimento para o outro, ó, duplo clique nele, já vai abrir dentro do mesmo módulo o nome do outro objeto. Então, esse módulo, para que fique bem claro, eu posso tanto acessar dessa forma, como eu posso vir aqui diretamente no nome da minha guia. Observe aqui a guia BD. E eu posso simplesmente clicar com o botão direito sobre ela, sem precisar acessar o modo design daqueles objetos, e clicar aqui na opção exibir código. Observe que eu já estou visualizando os mesmos objetos. Tanto é que se eu apagar isso aqui, observe, ó. Vou apagar isso aqui, ó. E se eu vir aqui novamente na guia BD, modo exibir código, e se eu vir aqui nessa caixinha, observe, ó. Tá aqui o meu TXT-VL final e o TXT-VL inicial. Então, aprendemos a fazer de duas formas, ó. Bom, caso você ainda tenha dúvida, se eu clicar aqui em exibir Project Explorer, aonde é que ele faz parte? Ele faz parte aqui da planilha que eu estou manipulando e já está selecionando aqui para mim, ó, planilha 1. Ó. Se eu der um duplo clique em outra planilha que não tem programação por trás dela, observe que fica todo em branco, ó. Se eu der um duplo clique na planilha que faz parte, os objetos, ele vai me trazer o seu módulo com as nossas macros, beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Na aula passada eu já lhe ensinei a fazer um laço de repetição para limpar todos os nossos filtros. Então, caso você não tenha assistido, possa assistir na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para que você assista com mais detalhes. Mas, no entanto, vamos recapitular de forma mais objetiva. Vou declarar aqui uma variável, vou chamar ela de x e vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. E para que eu vou precisar disso? Eu vou precisar para quê? Suponhamos que eu aplique um outro filtro em um outro campo. Então, para que a busca que eu vou fazer aqui não pesquise só sobre o valor parcial que eu estou visualizando, e sim sobre o valor bruto, ou seja, toda a minha planilha que eu contém esses dados, sempre eu vou limpar os filtros anteriores antes de aplicar um novo filtro, beleza? Então, por isso que eu vou criar uma rotina agora para limpar a coluna A, a B, a C, a D, a E, a própria coluna F, a G e a H. Ou seja, se observarmos, se eu selecionar a primeira, a última coluna, eu tenho quantas colunas na minha base de dados? Eu tenho 8, ó. Então, eu vou criar um laço de repetição que vai partir de 1, porque no mínimo eu tenho um filtro e no máximo 8 filtros, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O meu for quer dizer para. Eu estou utilizando um laço de repetição. Então, vamos lá. A minha variável x, que eu acabei de declarar do tipo integer, ou seja, do tipo inteira, vai partir de 1, que é o meu valor inicial. E vai até quanto? Ó? Eu coloco o nosso to. E vai até 8, porque é o último valor que eu quero estipular. Que no meu caso seria a minha última coluna. E vou dar um enter. Bom, sair do comando. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou utilizar aqui o comando, ó, selection. O nosso selection, ponto quê? Ponto autofilter. Ou seja, o autofiltro. E aí eu vou utilizar uma propriedadezinha da nossa planilha, que seria o field, ou seja, o filtro. Então observe, ó, field. 2 pontos, igual, esse faz parte da linguagem. E aí eu vou informar quem? Bom, aqui para que fique claro, ele vai limpar o filtro que eu informar. Se eu informar aqui o número 1, ele vai limpar o filtro de número 1. Se eu colocar o número 2, ele vai limpar o filtro número 2. No entanto, como eu tenho 8 filtros, eu quero limpar todos, eu vou colocar a minha variável x. Por quê? Porque ele, no primeiro laço, ele vai limpar o filtro 1, no próximo laço vai limpar o 2, e no próximo 3 e por aí vai. Ou seja, vai limpar do primeiro ao 8º filtro. E coloco o meu next x para fechar essa estrutura aqui de repetição. Ó. Legal? Bom, entendido isso, o que eu vou fazer? Ó? Só para que fique claro, ó, se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Ó. Suponhamos que eu tenha filtrado algumas informações aqui. Ó. Filtrei da minha segunda coluna. Ó. E vamos supor que também que eu tinha filtrado alguma dessa outra coluna. Ó. Observe, se eu vier aqui, nesse objeto, vou sair do seu modo design, desenvolvedor, modo design, e vou digitar algo. Observe o que é que vai acontecer. Ó. Vou digitar o 4. Ó. Observe que ele não pesquisou ainda pelo valor que eu digitei, apenas limpou os filtros. Ó. Perfeito? Legal? Então, entendido isso, vamos voltar lá para o nosso código. Ó. Eu posso tanto vir aqui, desenvolvedor Visual Basic, como eu poderia simplesmente clicar lá no nosso símbolo do Excel, beleza? Então vamos lá.
o que eu vou fazer aqui, ó? Esse carinha aqui, eu tenho certeza que você já entendeu, ele limpa os filtros. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é fazer uma verificação. Eu vou verificar o quê? Se eu digitei algo nesse objeto e também se eu digitei nesse outro. Ó. Por quê? Se eu digitei nesse objeto e não digitei nesse, eu só quero pesquisar por um parâmetro. Se eu digitei nos dois, obviamente eu quero pesquisar por dois parâmetros. E se eu não digitei nenhum dos dois, eu não vou fazer nada. Então, é isso que o nosso código vai fazer, beleza? Lembrando que o evento change, conforme você vai digitando, já vai executando a ação. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar duas verificações, ó. If, se o quê? Se o meu mi.txt vl inicial, se o meu vl inicial.txt se ele for o quê? Se ele for diferente de aspas duplas, então, ou seja, se ele for diferente de vazio. Se ele não for vazio, ele vai fazer alguma coisa, beleza? O meu outro filtro, que eu vou estar filtrando também, paralelamente a esse, é o meu mi.txt vl final. E também vou utilizar a propriedade texto e o mesmo argumento, ó. Se ele for diferente de aspas duplas, ou seja, se ele for diferente de vazio. Então, se ele for também diferente de vazio, eu vou fazer alguma ação. Então, vamos lá. Que ação é essa que eu vou estar fazendo? Ó? Vou utilizar aqui o meu selection, ou seja, ó, o meu selection.autofilter. O nosso selection autofilter. E aí, eu vou aplicar um filtro. Qual é o filtro que eu vou estar manipulando? É o meu field de número 6. Por quê? Porque se observarmos, o meu primeiro filtro é a coluna A, o segundo é a B, o terceiro é a C, o quarto é a D, o quinto é a E e a minha coluna F. Embora eu tenha duas textboxes, as duas eu estou filtrando na mesma coluna. Seria a minha sexta coluna. Então eu vou colocar aqui o número 2 pontos igual o parâmetro 6. Eu quero filtrar a minha coluna número 6 e vírgula. Bom, eu quero filtrar de acordo com o quê? Então eu vou passar agora um critério. Então para isso eu utilizo a propriedade critéria. Critéria 1. Ou seja, eu vou passar o meu primeiro critério. Lembrando que eu não sou obrigado a passar mais de um critério, beleza? Então, 2 pontos igual, isso aqui também faz parte da linguagem. E aí eu vou utilizar o que? Entre aspas duplas, eu vou colocar o meu operador. Então, observe, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar se ele é se ele é maior ou igual a quê? Então, esse primeiro aqui, é aquele TXT inicial, ou seja, se o valor ele é maior ou igual ao valor que eu estou digitando naquele objeto, beleza? E aí coloco aspas duplas. E basta agora eu concatenar com o nome do meu objeto, que no meu caso é o meu mi.txt vl inicial. E vou colocar aqui a propriedade por texto só para garantir, ó. E posso sair do comando. Ou seja, para que fique mais claro, ele vai aplicar um filtro na minha coluna número 6 de acordo com o meu critério. Se ele for maior ou igual ao que eu digitei no meu VL inicial. Lembrando que aqui eu estou verificando o meu VL inicial e também estou verificando o meu VL final. Ou seja, tem que atender essas duas condições nesse primeiro momento. Perfeito? Bom, e aí o que eu vou fazer? Ó? Só para que a gente possa fazer um teste, eu vou colocar aqui o meu endIf e vou comentar essa segunda verificação aqui. Ó, só para que a gente possa testar o nosso VL inicial, beleza? Então observe, ó, se eu vim aqui digitar o número 8, observe que ele já aplicou um filtro aqui, ó. Já buscou tudo daí da minha base de dados que parte de 8 para cima, ó. Legal? Se eu viesse aqui, por acaso, e colocasse um valor que contém vírgula. Se eu vier aqui, ó, vou colocar R$8,85, ó. Observe que ele não reconheceu ao colocar uma vírgula. Embora 8,85, se eu observar, tem na minha base de dados. Deixa eu apagar isso aqui. Observe, ó. Vamos verificar se tem 8,85 na nossa base de dados. Tá aqui ele, ó. Observe que ele não reconheceu simplesmente ao colocar uma vírgula. Se eu viesse aqui e colocasse 8,85, ó. Observe, ó. Aí sim ele reconhece, ó. Então vamos fazer o seguinte. Quando alguém for digitar nessa text box, vamos fazer aqui uma substituição, beleza? Se o meu usuário digitar já sabendo que normalmente ele vai digitar uma vírgula. Então, se ele digitar uma vírgula, eu substituo ela por um ponto. Porque se observarmos, ó, quando eu coloco uma vírgula, embora o valor contenha na minha base de dados, ele não reconhece. Ó. Deixa eu apagar esse ponto e colocar a vírgula. Ó. Não reconhece. Ó. Se eu vim aqui apagar a vírgula e colocar o ponto, ele reconhece.
Então, já sabendo disso, eu vou preparar o campo para que o meu usuário, se ele digitar um ponto, ela seja substituída, perdão, se ele digitar uma vírgula, ela seja substituída por um ponto. Legal? Então, como é que eu faço isso? Desenvolvedor, Visual Basic. Então, para isso, eu vou utilizar a função Replace, que nada mais é do que ele vai pegar um valor e vai substituir por um outro. Então, observe, Bom, aonde é que eu vou aplicar a mesma? Aqui, a partir daqui eu vou fazer isso, Então, observe, vou utilizar aqui o Replace, abro o meu parênteses, e aí, observe, o que é que ele me pede aqui como parâmetro, Expressão do tipo texto. Find, ou seja, o valor que vai ser buscado, o Replace, o valor que vai ser substituído, a parte de qual posição. E aí, observe o que é que eu vou fazer, Eu vou verificar o que foi digitado nesse objeto. E ao verificar o que foi digitado nesse objeto, eu vou colocar uma vírgula. E agora eu vou passar para o próximo parâmetro. Que próximo parâmetro será esse? Bom, lembra que quando dentro desse texto que eu digitar, se contiver uma vírgula, observe, aonde contiver vírgula, o que é que eu quero fazer? Passo para o meu próximo parâmetro, observe, Passei para o Replace. E aí eu vou querer fazer o quê? Simplesmente, entre aspas duplas, vou colocar um ponto e fecho aspas duplas. E posso fechar o meu parênteses. E eu vou lhe explicar o que é que eu fiz aqui, Bom, só para que a gente possa ver o código por completo, na verdade, ficou completo aqui para que a gente possa ver, Observe, Bom, a função Replace, basicamente, ela está procurando nesse carinha aqui. Se ele encontrar uma vírgula, ele substitui por um ponto. É isso que eu estou fazendo, beleza? Como isso aqui são textos, eu coloquei entre aspas duplas. Então, vamos ver na prática se vai funcionar. Observe, Vou colocar aqui 8. Vou digitar a vírgula, como eu estava digitando. Observe, Coloquei a vírgula e vou digitar aqui, por exemplo, 8,85. Lembra que 8,85, quando eu colocava a vírgula, ele não achava. E observe que ele encontrou, mesmo digitando agora uma vírgula. Observe, se eu vier aqui colocar R$8, ele vai encontrar. Se eu colocar aqui 9, ele vai encontrar. Se eu colocar 9,25, coloquei aqui 99, não tenho nada relacionado com 99, 9,25, encontrou, Legal? Bom, entendido esse conceito, agora vai ficar fácil de você entender o que é que eu vou estar fazendo. Bom, lembra que eu comecei aqui a estrutura utilizando duas estruturas ifs? Ou seja, se atender os dois critérios, ele vai fazer algo. Se atender apenas um critério, ele vai fazer um outro algo, beleza? Então, observe, eu vou remover esse comentário e agora eu vou expandir a nossa estrutura. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar esse if e vou colocar o nosso else, ou seja, se não o quê? Se não, eu simplesmente vou fazer o quê? Observe, detalhe interessante. Bom, acabei esquecendo aqui, Aqui eu utilizei apenas o parâmetro. Eu utilizei apenas um parâmetro, beleza? No meu caso, eu quero utilizar dois parâmetros. Eu quero pesquisar do valor inicial até o valor final. Caso essas duas condições aqui não sejam verdadeiras, eu vou executar uma outra ação. Que ação seria essa? Seria exatamente o que ele está executando nesse momento. Se eu não preencher o valor final, ele só vai buscar pelo valor inicial, beleza? Então é isso que ele vai executar, se não, beleza? Então, vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V. E aí o que eu vou fazer? End if para fechar essa estrutura. Então agora vamos melhorar essa estrutura aqui, porque nesse momento ela está pesquisando apenas pelo meu valor maior ou igual ao meu TXT inicial. E também agora eu quero, além do meu inicial, eu quero o valor final. Então observe, eu vou colocar aqui uma vírgula. Vamos ver se eu vou colocar um underline, um espaçamento e um underline e vou dar um enter, para que o VBA entenda que eu vou quebrar a linha, beleza? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou passar o meu critério 2, ou seja, o meu segundo parâmetro. O nosso critério 2. 2 pontos igual, e agora eu vou passar o meu parâmetro da critéria 2. Bom, eu tenho certeza que você já entendeu por que eu vou utilizar a função replace. Então eu já vou aplicar diretamente ela. Então observe, entre aspas duplas, agora eu vou passar o valor maior. Então ele tem que ser igual, maior ou menor, beleza? Ele não pode ser maior do que o meu parâmetro maior. Ou seja, ao invés de eu utilizar agora o símbolo de maior igual, eu vou utilizar o símbolo de menor igual, porque eu vou comparar com o valor que foi digitado no meu campo, onde eu digito o valor maior. Perfeito? Fecho aspas duplas e vou concatenar novamente com a função replace.
abro o meu parênteses e eu vou buscar onde? No meu mi.txt vl final.txt. E eu vou buscar o quê? Bom, aonde tiver aquela minha vírgula, aspas duplas, eu vou substituir por quem? Pelo ponto, ó. E agora eu posso fechar o meu parênteses. Então tá terminado aqui o meu esse primeiro parâmetro, beleza? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Bom, observe, ó, tem um valor aqui de 9,25. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Bloco if sem o end if, beleza? Até aqui, ok, deu um errozinho aqui, porque se eu abrir com 2 ifs, eu também tenho que fechar com 2 end ifs. Então eu só fechei com 1, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. E vamos fazer aqui um teste, ver se ele vai funcionar, ó. Então nesse momento, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5. Observe, ó, buscou tudo que contém R$5, ó. Contém de 5 para cima. Nesse momento eu não passei o parâmetro final, ou seja, ele só buscou o valor inicial, ou seja, está exatamente aqui, ó. Ele executou esse parâmetro aqui para mim, ó. Perfeito? Observe, ó. Vou apagar aqui e vou agora colocar um ponto de interrupção para ficar mais claro a você, ó. Vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó. Vou digitar novamente nesse campo, ó. Vou digitar o valor 8, ó. Digitei o 8 e ele vai fazer aquela verificação, ó. Ele vai verificar se esse campo ele é diferente de vazio, ó. E ele já verificou que ele é igual a 8, ou seja, ele é diferente realmente de vazio. Vou pressionar o F8, ó. Vou pressionar agora o F8. Esse campo aqui também é diferente de vazio? Não é. Então, se os dois campos, ele tem que atender os dois parâmetros, beleza? Então, se os dois campos não são diferentes de vazios, ele não vai executar possivelmente isso daqui para mim. Observe, ó. Vou pressionar o F8, ó. Então, ele ignorou isso daqui, ou seja, ele não vai buscar pelo parâmetro inicial e pelo parâmetro final. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir para o meu else. E aí ele vai executar isso daqui para mim, ó. Ou seja, vai buscar apenas pelo parâmetro inicial, porque foi o único parâmetro que eu forneci, ó. O valor inicial. E observe, ó. Ele vai vir para cá, vou pressionar o F8 e vai executar. Já executou. End if e pronto, ó. Vou tirar o ponto da opção e vou clicar aqui no meu executar, ó. Ou seja, já aplicou o meu filtro. Entendeu a prática? Vou apagar aqui, observe, ó. Bom, e aí o que é que eu vou fazer ainda para melhorar esse código, ó? Bom, lembra que eu criei duas estruturas if? Então, nesse momento, eu só utilizei a verificação basicamente para atender as duas ou para atender a primeira. E se por acaso eu tiver digitado apenas o valor final, o que eu devo fazer? Bom, aí é o que eu vou estar executando agora, observe, ó. Bom, então no lugar desse if, eu vou dar um Ctrl X e eu vou colocar um novo else. E observe o que eu vou estar fazendo aqui, ó. Bom, caso eu não tenha passado o parâmetro final, perdão, caso eu não tenha passado o parâmetro inicial, provavelmente pode ser que eu tenha preenchido apenas o valor final. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Simplesmente eu vou utilizar, após o meu else, eu vou utilizar um outro if e vou verificar o quê? Vou verificar se o meu mi.txt vl final.txt, se ele é diferente de aspas duplas. Se isso daí for verdadeiro, ou seja, se ele estiver preenchido, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora um filtro, não pelo valor inicial, e sim pelo valor final. Perfeito? Então, simplesmente eu vou fazer o quê, ó? Vou colocar novamente o meu selection, o nosso selection, autofilter. E aí vou aplicar aquele nosso field, ó. Field, dois pontos, igual. E aí eu vou passar o quê? Eu vou filtrar na minha coluna número 6. Qual é o meu critério? O meu critério é de número 1, 2 pontos, igual. E vou aplicar o meu valor. Se ele for menor ou igual, entre aspas duplas, concatenado com quem? Com o meu mi.txt vl final.txt. Lembrando que eu vou utilizar a função replace, beleza? Se eu fizer só isso, você já sabe que ele não vai aceitar quando eu colocar uma vírgula e ele não vai buscar a informação que tem na minha base de dados. Então, já entendendo isso, simplesmente eu vou utilizar aqui diretamente a função replace, ó. Replace, abro o meu parênteses, então ele vai buscar onde eu digitei essa informação nesse objeto. Deixa eu voltar aqui para a janela do VBE. Vou colocar aqui uma vírgula, aspas duplas, e aonde tiver vírgula, ele vai substituir pelo quê? Pelo que eu vou passar agora como parâmetro, ó, o ponto, ó, e fecho parênteses. Bom, e agora eu posso fechar o meu end if dessa estrutura if que eu acabei de abrir aqui, como também vou fechar o meu outro end if. Ó, observe, se eu tenho dois ifs, um terceiro if, se contarmos eu só tenho um end if e um segundo.
Então me falta o terceiro. Lembra que eu havia recortado? Então eu vou dar um Ctrl V aqui para colá-lo. Observe, ó. Legal? Então vamos executar aqui de novo para ver se vai funcionar, beleza? Então observe, ó. Vou primeiro colocar o valor inicial, ó. Então suponhamos que eu só digitei o valor inicial. Vou colocar aqui o valor de 9, ó. Já aplicou o filtro, ó. Pegou todos os valores que partem de 9 para cima. Observe, ó. E se eu vier aqui, por acaso, e digitar, por exemplo, o valor 11. Observe, ó. Vamos verificar se ele funcionou. A priori, aparentemente, ele ainda não funcionou, até porque eu ainda não lancei esse valor 11, beleza? Perdão, eu ainda não manipulei esse objeto aqui, ó. Mas se agora, observe, ó, se eu sair desse campo e limpá-lo, observe, ó. Ele pegou todos os valores que são menores ou igual a 11, ó. Ou seja, ó, só disparou esse evento dessa segunda test box quando essa primeira está vazia. Então, caso não tenha ficado muito claro a você, observe, ó. Nesse primeiro momento, ó, eu vou digitar aqui, por exemplo, o valor 2. Ou seja, ele pegou todos os valores que são menores, perdão, todos os valores que são iguais ou maiores do que 2. Suponhamos que eu não tivesse preenchido essa test box aqui, ó. Simplesmente eu tivesse informado o valor nesse objeto aqui, ó, 5. Sai do campo. Aparentemente nada ocorreu por enquanto, ó. Observe, ó. Não ocorreu nada por enquanto porque eu ainda não preenchi nesse objeto aqui, ó. Se eu vim aqui e colocar, por exemplo, 4, ó, buscou os valores de 4 a 5 reais. Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou basicamente fazer aquele mesmo código, só que invertendo. Ou seja, observe, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Então, se eu vou fazer a inversão dos valores, o que é que eu devo fazer aqui de diferente, ó? Bom, o que eu vou fazer de diferente aqui basicamente será o seguinte. Então observe, para que o vídeo não fique tão longo, eu não vou fazer tudo isso de novo com você. Vou apenas copiar o código e adaptá-lo. Observe, ó. Bom, aqui é o meu VL Inicial Change, beleza? Então observe, eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui nos meus objetos e vou selecionar o VL final. E vou colá-lo aqui, a mesma estrutura. Bom, só isso vai funcionar? Não, porque aqui se observarmos, ó, eu primeiro verifiquei o valor inicial e depois o valor final. Então aqui eu já vou fazer uma inversão. Primeiro, se eu estou manipulando se é o meu evento change do valor final, então primeiramente eu vou verificar o valor final e depois o valor inicial. Então observe, eu vou trocar aqui o nome dos objetos primeiramente nessa parte, ó, final, o meu VL final, e aqui vou trocar de final para inicial. Ou seja, eu fiz a primeira mudança foi essa inversão, beleza? Bom, quais mais mudanças eu vou estar fazendo, ó? A minha seleção do autofiltro, do field número 6, aí permanece, porque eu quero filtrar a coluna número 6. O meu primeiro parâmetro será ainda o meu VL inicial. Aqui eu nada mudo. Então esse comando aqui permanece. Para o meu segundo comando, aqui se observarmos, ó, se eu não digitei os dois parâmetros, o que acontecia no outro exemplo? Ele buscava somente o valor inicial se eu tivesse digitado apenas no valor inicial. Então aqui, o que eu vou fazer? Se eu não passei o parâmetro inicial, eu preenchi apenas o final, então eu vou buscar, obviamente, pelo valor final. Então eu vou mudar isso aqui, ó, porque esse aqui, nesse momento, só está buscando pelo valor inicial. Então eu vou mudar aqui de VL inicial para VL final, ó. Observe, ó. Perfeito? E o que eu vou fazer nesse abaixo? Então, se esse daqui está verificando se o VL final é diferente de vazio, então eu vou verificar o quê? Vou verificar o contrário, vou verificar o VL inicial, ou seja, estou apenas mudando aqui a posição das ordens, ó. Inicial. Se o inicial for diferente de vazio, então eu vou filtrar pelo quê? Pelo meu VL inicial, ó. Observe, ó. Então, entendido isso, claro, aqui eu vou só trocar o meu operador, se ele for maior ou igual ao meu VL inicial, beleza? E aqui vou verificar se ele for menor ou igual ao meu VL final. O código pode parecer um pouquinho complicado, mas eu peço que você possa assistir pausadamente o vídeo. Então, vamos fazer aqui um teste para ficar mais claro, ó. Bom, agora eu vou colocar o valor de 7, ó. Observe, ó, que ele buscou de 4 a 7 reais. Agora vamos imaginar, vamos pagar os dois objetos, ó. Suponhamos que eu não preencho o valor inicial. Observe, ó, quando eu preencho o valor inicial, ele dispara apenas o evento do valor inicial.
quando eu preencho ambos os objetos, já que eu preenchi primeiro o inicial, observe, ó, se eu colocar o valor final, ele continua buscando os valores, pegando do valor inicial ao valor final. Observe, eu vou colocar um valor maior. Agora vamos imaginar que eu não tivesse preenchido esse valor aqui, ó. Ele iria buscar apenas o parâmetro do valor inicial. Agora vou fazer o inverso, ó. Suponhamos que eu não preenchi o valor inicial, apenas o valor final. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 15 reais. Ó. Então ele pegou todos os valores que são iguais a 15 reais ou menores nesse caso. E aí, se eu vier aqui preencher com o parâmetro inicial, ou seja, nesse momento ele está pegando de 15 reais para baixo. Ou seja, está pegando tudo que for igual ou menor que 15 reais. Então vamos estipular que ele pegue de 15 a 10 reais. Ó. Observe, ó, pegou agora somente de 15 a 10 reais. Ó. Perfeito? Ou seja, está funcionando perfeitamente. Ah, se eu colocar uma vírgula aqui, vamos ver se vai funcionar. Ó. Se eu colocar uma vírgula, vamos só observar se tem algum valor de 15 reais com vírgula. Ó. Bom, não tem. Vamos colocar R$14,85 só para que a gente possa ilustrar. 14,85. Observe, encontrou todos os valores que contém vírgula também. Está aqui o 14,85. Ou seja, aprendemos nesse vídeo a fazer um filtro, passando parâmetros de valores e fazendo até uma substituição utilizando a função replace. Ó. Espero que você possa ter deixado aquele gostei para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e que possa estar compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Aguardo você para o nosso próximo vídeo.